Essa sou eu vendo Dark. Olá, internet! Terceira e última temporada de Dark estreou e os fãs estão como? Sofridos. Eu, inclusive, me tornei fã de Dark em muito pouco tempo. Acho que eu bati o recorde. Eu já tinha tentado assistir quando estreou a primeira vez, a primeira temporada. Não rolou. E aí decidi dar uma segunda chance. E, meu anjo, eu maratonei as 3 temporadas, assim, ó, em poucos dias, em menos de uma semana. E tô aqui, órfã de Dark, que nem os fãs. E a série já é um fenômeno. Pra começar, é a primeira aposta alemã da Netflix. E olha que aposta, né? Segundo o site da Variety, a série é um fenômeno internacional, porque 90% da audiência vem de fora da Alemanha e claro que os brasileirinhos são um dos principais públicos de Dark, obviamente, né? Porque a gente tá em todas. Então vamos lá para os 20 fatos sobre Dark com muitas informações curiosas, inusitadas, bastidores, referências. E se você tá procurando explicações sobre cada episódio de Dark, não é aqui que você vai encontrar. Aqui eu vou falar sim da explicação do último episódio da terceira temporada, mas se você quer explicação de episódio por episódio, não é aqui que você vai encontrar. Tem vários canais de séries fazendo um trabalho incrível. Aqui a gente vai falar dos fatos curiosos, bastidores, coisas que nem todo mundo sabe sobre a série. E muito importante, vai ter spoiler sim! Se você ainda não terminou as 3 temporadas de Dark, vai lá, assiste, depois volta aqui, beleza? Avisei. A primeira polêmica envolvendo Dark foi assim que estreou, que todo mundo começou a comparar Dark com Stranger Things. E claro, tem sim algumas semelhanças à primeira vista. Como, por exemplo, as duas séries começam com o desaparecimento de um menino. As duas têm um clima de suspense e aquela vibe de jovens andando sozinhos por uma floresta, numa vibe tensa, numa escuridão, aquela coisa bem misteriosa. Stranger Things se passa nos anos 80 e tem muita coisa dos anos 80 que se passa em Dark. Questionado sobre essas semelhanças, o diretor de Dark, Barham Bodar, explicou que o roteiro de Dark foi escrito antes do lançamento de Stranger Things e que, na verdade, Dark foi mais inspirado em Twin Peaks, uma série dos anos 80. E se você for ver o roteiro, realmente não tem nada a ver. Stranger Things fala sobre acontecimentos sobrenaturais e Dark fala sobre viagem no tempo e diferentes dimensões. A viagem no tempo de Dark tem fundamentos científicos e eles se inspiraram em teorias existentes de físicos e pensadores para criar as tramas de Dark. Eu vou citar algumas aqui. Durante o 8º episódio da primeira temporada, o Jonas do futuro, que ainda é conhecido como um estranho, visita o cientista de Vinden, Wade G. Tannhaus, com perguntas sobre o livro que ele escreveu. E aí parece que esse momento foi uma maneira que os escritores da série encontraram de listar as teorias científicas que eles se basearam para compor o roteiro. Por exemplo, Tannhaus fala sobre a viagem no tempo através do chamado buraco de minhoca, que é uma teoria de Hermann Weyl que ficou conhecida e fortalecida por Stephen Hawking. O buraco de minhoca também já foi muito utilizado em obras de ficção como 2001, Uma Odisseia no Espaço e Interestelar. Segundo teorias, os buracos de minhoca seriam capazes de distorcer o espaço-tempo e fazer uma ponte para outra dimensão. A gente vê essa distorção de espaço-tempo também na teoria de relatividade, que é citada na série também, que foi popularizada por Albert Einstein e Nathan Rosen. Na série, a gente vê que as realidades paralelas existem e estão interligadas por um caminho pelo espaço-tempo. O paradoxo de Bootstrap também aparece em Dark. A teoria defende que quando informações e objetos viajam no tempo por muito tempo, eles podem não ter um ponto de origem determinado. Isso acontece em Dark, a gente vê isso com alguns objetos, como é o caso do caderno de anotações com a triquetra na capa, que a gente vê inicialmente com o Noah, o livro Paradoxo no Tempo, escrito pelo Tannhaus, e o relógio da Charlotte. A série também cita o efeito Doppler, que não por acaso é o sobrenome da família do Elde em Dark. O efeito foi descrito teoricamente pela primeira vez em 1842 pelo John Christian Andreas Doppler, recebendo o nome efeito Doppler em sua homenagem. O fenômeno acontece quando as ondas sonoras emitidas ou refletidas por um objeto em movimento aumentam ou diminuem, dependendo do local em que o receptor se encontra. Nem eu entendi direito, pra falar a verdade. Inclusive, Sheldon, em The Big Bang Theory, faz uma explicação do jeitinho dele sobre o efeito Doppler. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer.
E não acaba por aí, tem mais uma teoria da física. A hipótese do físico austríaco Erwin Schrödinger, não sei se é assim que se fala, também foi apresentada em Dark na terceira temporada, bem no comecinho do 7º episódio. Eles inclusive ilustraram, coisa que eles podiam ter feito mais vezes pra ilustrar aí algumas teorias. É uma experiência imaginária onde um gato, no papel de cobaia, tá vivo e morto ao mesmo tempo. Parece, mas não é espiritismo, tá, meus anjos? Vem comigo, segura na minha mão. Porque o Schrödinger, ele mesmo nomeou isso como uma mecânica quântica, que é o ramo da física que estuda as partículas subatômicas, que são menores que de um átomo. Ai, vamos falar de referência do cinema, por favor, porque referência física pra mim, olha... Por exemplo, referência clara de Donnie Darko, filme dos anos 80, por aquele macacão de esqueleto do Mikkel. Inclusive, Mikkel, melhor personagem. O filme Donnie Darko é sobre viagem no tempo, então faz todo sentido ter realmente essa referência. E quem usa aquele macacão de caveira em Donnie Darko é o Jake Gyllenhaal. Também tem uma referência muito clara à Matrix desde o início da primeira temporada, quando o Jonas fala pra Marta sobre a falha da Matrix, quando ela tem um déjà vu. Outra referência bem frequente em Dark aparece nas diferentes máquinas do tempo. Por exemplo, a máquina do tempo do Noah, a da Cláudia, que depois é usada pelo Jonas, e por fim a da Marta no mundo alternativo. Os designs são bem parecidos com os que aparecem no filme A Máquina do Tempo, de 2002, que é baseado no livro de 1895 de H.G. Wells. E falando em H.G. Wells, foi ele que popularizou a história de viagem no tempo na cultura pop com o seu livro. E em Dark a gente vê um outro H.G., o H.G. Tannhaus, que é um estudioso no assunto de máquina do tempo, viagem no tempo, e com certeza não é à toa. E Tannhaus também pode ser um nome com uma referência aí por trás, de Tannhauser Gate, de Blade Runner. E a capa de chuva amarela de Jonas lembra muito qual capa amarela? De qual filme? De It, a Coisa. A primeira vítima de It tá usando aquela capa amarela que virou uma referência de It, ficou icônica essa capa. E agora, revelando um dos grandes spoilers aí da terceira temporada, vocês também se lembraram de Interestelar, quando Jonas e Marta estão no espaço-tempo entre os 3 mundos e se veem um ao outro na infância? Isso me lembrou muito aquela cena de Interestelar. Tem também um momento que lembra muito Vingadores Guerra Infinita, quando os personagens deixam de existir. Isso acontece quando Jonas e Marta consertam a falha no mundo original. Em Vingadores, os personagens eles viram uma poeira, em Dark viram umas estrelinhas brilhantes. E a última cena da terceira temporada, com os personagens sobreviventes jantando juntos, conversando, e aí as luzes se apagam, tem o barulho da chuva de fundo, aquela coisa toda, lembra muito uma cena de um filme que também fala sobre múltiplas realidades, que é o filme Cool Rains. Esse filme, inclusive, é uma boa pedida pra quem tá com saudades já de Dark. A trilha sonora de Dark é um personagem à parte, porque além dela ser muito linda, muito boa, ela foi escolhida a dedo mesmo, porque elas ajudam a contar a história. Se você reparar, cada música da trilha sonora, em cada cena, você entende por que aquela música tá ali, de que ano ela é, o que ela fala na letra. O exemplo mais clássico aqui, que é mais óbvio, quando o Eric Obendorf aparece pela primeira vez no cativeiro, o espectador ainda não foi apresentado pra viagem no tempo, a gente ainda não sabe o que tá acontecendo. Mas a televisão antiga do bunker do Noah dá a pista, porque tá tocando a música You Spin Me Right Round, da banda Dead or Alive, que fez muito sucesso nos anos 80, e é o mesmo ano, mesmo tempo, mesma década em que Eric Obendorf está preso ali no bunker. Uma das músicas reproduzidas pelo Noah no bunker é de uma roqueira alemã chamada Nena. Olá, tia Nena, eu não sei como é que pronuncia, tá? Essa roqueira fez muito sucesso nos anos 80 e tem uma música que em alemão se chama Isso Aí Que Tá Na Tela, mas tem uma versão em inglês chamada Any Place, Anywhere, Anytime. E a música aparece em Dark e fala justamente sobre viagem no tempo e sobre a dificuldade das pessoas se encontrarem nos buracos de minhoca. Se a gente assistisse as séries ouvindo a música e prestando atenção na hora, a gente ia ter vários spoilers, tá? Em Dark, ciência e religião estão nas pontas ali de uma linha tênue, pelo menos pra galera lá dos Sigmundos. Mas realmente tem muita referência bíblica e ajuda também a entender o que eles querem dizer em vários momentos ali na série. Então vamos lá, vem com a professora Foquinha, que agora é aula de religião, quem diria? A presença do pastor Noah na série é a primeira referência bíblica explícita que a gente tem na série. Noah é um nome adotado pelo Hanno Tauber em Dark e
é a versão em inglês de Noé, da Arca de Noé, uma das histórias mais populares da Bíblia. Em Dark, o Noah é escolhido para construir algo novo, um túnel que vai conduzir os viajantes a um portal com uma fenda temporal. Na porta da passagem tem uma frase em latim que diz: Sic mundus creatus est. Assim o mundo foi criado, que é uma grande frase que a gente vê várias vezes aí na série, que é uma citação da tábua esmeraldina que deu origem à alquimia. E essa mesma tábua tá tatuada nas costas de Noah e no peito do pai do Noah na série, que mais tarde a gente descobre quem é essa pessoa, quem é o pai. Não vou falar aqui porque não vou soltar spoiler à toa, não. Adam e Eva, ou Adão e Eva, também são muito fortes aí em Dark e é uma das maiores referências a origem do mundo segundo a Bíblia. Em Dark, João e Eva são Jonas e Marta, a Marta do mundo alternativo, claro, sem incesto. Ou que eles acabam se transformando com a obsessão da viagem no tempo e a obsessão por defender e salvar os seus mundos, né? Na série, na Sala da Eva, tem um mega quadro gigante que faz referência a esse período bíblico aí, né? E também vocês já repararam que o Noah tá sempre comendo uma maçã? Vamos falar do Jonas, que ele é apresentado como o herói da série e depois parece ser o vilão quando ele se transforma em Adam. Na Bíblia, Jonas é retratado como um profeta que contraria uma ordem de Deus. O Jonas da série, ele dá várias hesitadas, né, durante a trama, muito por causa da personalidade dele mesmo, que é essa personalidade questionadora e tal, mas muito também pela influência da Cláudia, que é conhecida como o Diabo Branco. Vamos falar do Diabo Branco. E a Cláudia, ao longo da série, faz a gente questionar se era do bem ou do mal, né? Vamos lá, na Bíblia, Cláudia era a esposa de Pôncio Pilatos e aparece em Mateus 27:19, intercedendo por Jesus. Essa é a única citação do nome da Cláudia na Bíblia e pelo seu ato dá pra entender que ela é uma pessoa do bem e bem intencionada, mas que ela não tem medo de intervir em questões importantes. E essa descrição toda tem muito a ver com a Cláudia de Dark. Vamos falar de outra referência bíblica, que é a triquetra, que é o símbolo pagão que aparece na série interligando os 3 lapsos de tempo, e ele é visto pelos cristãos como uma representação da Santíssima Trindade, que é um dos principais dogmas do cristianismo, que diz que tem 3 pessoas em um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Dark, a representação desse símbolo vai além da explicação cristã, porque fala muito sobre a tríplice das identidades dos personagens, como Jonas, que tem as 3 versões, e também as 3 versões diferentes de mundo que são apresentadas. Então a gente vê que o 3, o número 3, é muito importante na série. E as referências não acabaram por aí. Tem referência mitológica também com o conto da Ariadne, que é a inspiração da peça que Marta apresenta na escola. Na mitologia grega, Ariadne é a deusa do labirinto. Ela também é associada a quebra-cabeças, fertilidade e cobras. Vai vendo. Na história contada pelos gregos, a Ariadne é responsável por um labirinto em que os homens são sacrificados a cada ciclo de 9 anos. E aí ela conhece Teseu e se apaixona imediatamente por ele, e ela dá pra ele uma corda vermelha pra ajudar ele a passar pelo labirinto sem que ele morra. Quem lembrou aí da corda vermelha? O que isso te lembra? A corda vermelha tá presente na caverna de Vinden e ajuda os viajantes no tempo a se encontrarem lá no meio daquele labirinto todo. Olha aí a relação. A série foi criada por uma dupla maravilhosa, que é o diretor Bahram Bodar e a escritora roteirista Jante Friis. E eles são casados. Aí você entende, imagina o papo no almoço desse casal. E o conto da Ariadne, hein? Putz, pegou o Teseu ali no labirinto e liberou ele, mas depois foi lá e deu o troco. Imagina esses papos deles. Eles dois são casados, como eu falei, e trabalham profissionalmente juntos há 15 anos. Eles contaram em entrevistas que essa parceria dá tão certo porque os gostos deles combinam muito, principalmente os gostos do cinema, cinematográficos. E no topo da lista do casal estão os filmes que são inspirados nas obras de Stephen King e os clássicos de David Lynch. Não diria menos que isso. E quando eles foram perguntados se vai rolar uma continuação depois da 3ª temporada de Dark, eles responderam: vamos pensar nisso daqui 33 anos. Muito espertinhos, né? Usando o ciclo de viagem no tempo ali da série. O diretor Bahram Bodar ficou muito conhecido na Alemanha por causa do filme The Silence, que foi lançado em 2013 e foi muito elogiado pela crítica. E o personagem principal desse filme se chama Ulrich, que é um dos personagens principais também de Dark. Já o ator Oliver Masucci, que interpretou o Ulrich quando adulto, ele ficou muito conhecido na Alemanha depois do seu papel polêmico no filme Ele Está de Volta, de 2018.
2016. Sim, ele interpretou Hitler. O filme é uma sátira à viagem do tempo e imagina como seria se o Hitler fizesse essa viagem do tempo e voltasse aos tempos atuais. Olha só, tudo ligado. Viagem no tempo, Oliver que faz o Urit. Além de todas as referências de Dark, tem outra coisa muito presente em Dark, que é o quê? A chuva. Vocês não ficaram com frio só de ver toda aquela chuva, gente? Não para de chover em Vinden. E é muito louco, porque a chuva ela é quase um personagem. Ela tá muito presente ali, ela também complementa alguns acontecimentos, né? Ela é importante em algumas cenas, né? Se você for pensar. E é muito louco pensar que na Alemanha não chove tanto assim. Pelo menos não com tanta intensidade e frequência como acontece na série. Mas essa chuva toda tem explicação. Quando era criança, o diretor e um dos criadores da série, o Barham Bodar, ele viveu o acidente em Chernobyl, que aconteceu em 1986 e atingiu vários países vizinhos, como é o caso da Alemanha. A questão do perigo da energia nuclear mexeu muito com o imaginário das pessoas, porque realmente era muito perigoso. E aí, depois do que aconteceu em Chernobyl, a mãe do Barham Bodar deixou ele de quarentena um tempão depois que isso aconteceu. Ela tinha medo que ele saísse pra brincar na rua e morresse com a chuva tóxica. E todo esse medo que ele passou na infância foi colocado em Dark. Tem uma cena muito específica que lembra muito essa história. Nessa cena, a versão mais jovem da Hannah fala pro Jonas, pro seu futuro filho, que tá na rua, pra ele entrar e pegar uma carona com ela e com o pai dela dentro do furgão deles por causa da radiação da chuva de Chernobyl. Agora, imagina o sufoco dos atores tendo que gravar com aquela chuva no inverno. Meu Deus! Em uma entrevista, o diretor contou que naquela cena em que o Ulrich e o Alexander estão brigando na frente da porta da usina na primeira temporada, o ator que interpreta o Ulrich tava tremendo de verdade. Porque, além de ser inverno na Alemanha e tá o maior frio, tinha aquela água gelada caindo sobre eles. A cena do desaparecimento do Mika também tem uma história engraçada de bastidores. Porque ali em volta da caverna tava com muita água artificial que eles tiveram que jogar pra uma outra cena. E aí naquela cena que os jovens estão na floresta e o Mikkel some, eles contaram em entrevista que foi a maior zoeira, que a gente tava vendo aquele clima de tensão, mas eles estavam rindo, na verdade, no set. Porque com a água artificial que tinha em volta, virou uma lama e eles começaram a escorregar nas cenas. E toda hora eles escorregavam e caíam e tinham várias crises de riso. A gente nem imagina, né, que aquela cena tensa tava acontecendo isso ali nos bastidores. Mas tudo bem chover tanto assim numa cidade fictícia, né, meus anjos? Porque Vinden é uma cidade fictícia, ela não existe de verdade. Apesar de ter uma cidade na Alemanha chamada Vinden im Metall, a série foi gravada na sua maior parte em Berlim. Por exemplo, nessas locações, na ponte onde os adolescentes se encontram antes de explorar a floresta na primeira temporada, que depois volta a aparecer em vários momentos na série, a escola onde os jovens de Vinden estudam, e a igrejinha e o cemitério de Vinden, onde várias cenas importantes acontecem, foi gravada numa cidade vizinha chamada Brandemburgo. E aí a ideia dos produtores da série de criar uma cidade fictícia é que eles pudessem ter a liberdade de criar o que eles quisessem, por exemplo, aquela chuva falsa, e também criar algumas outras coisas, como é o caso da caverna. A caverna é artificial e foi criada pra série. O nome também não foi escolhido à toa, porque Vinden significa ventania e também pode ter os significados como círculos e torções, o que tem muito a ver com os acontecimentos da série. E falando em cenas e bastidores, uma das cenas mais difíceis de gravar foi uma cena da primeira temporada, o primeiro episódio, quando a família Nielsen é apresentada. É uma cena em plano sequência, ou seja, que a câmera não para. Eles demoraram 40 takes pra fazer ela acontecer. É uma cena de que tem menos de 1 minuto no ar. Imagina isso. Eles falaram que qualquer errinho você tem que refazer tudo de novo. No primeiro episódio da terceira temporada, a série recria algumas cenas da primeira temporada, mas sob o ponto de vista do mundo da Marta. E aí a gente vê de novo uma cena em plano sequência da família Nielsen. E a gente vê várias referências das cenas da primeira temporada. É muito legal. Mas esse plano sequência ele é mais simples, até porque o Ulrich e o Magnus não estão na cena e tem menos elementos. Se você for reparar, o nome desse episódio se chama Déjà Vu, então por isso que acontece essas brincadeiras que eles fazem de linguagem. E olha só como a música é importante, como a trilha é importante. A música que tá tocando no fundo dessa cena do plano sequência da segunda temporada é a música If I Could Turn Back Time, da Cher, que significa se eu pudesse voltar no tempo, que tem tudo a ver com o que tá acontecendo naquele momento. Bom, outras semelhanças que acontecem ali pra gente ver essa sacada do déjà vu, tem o momento que a Marta cheira o leite, né, que ela faz que nem o Jonas. Tem o porta-retrato que a gente vê
vê o Uric cortado, e lá na primeira temporada quem tá cortada é a avó, né, a Yana. A gente vê que os lados da casa estão invertidos, então a porta da casa tá pra um lado, e na primeira temporada, na casa do Jonas, é do outro lado. A gente vê a Marta também saindo de casa com a capa amarela e andando de bike no meio da floresta, igualzinha a cena do Jonas. E na primeira temporada a gente vê a Hannah e o Uric transando e o Uric fugindo pela janela. E na terceira temporada a gente vê o Magnus e a Francisca transando e ela fugindo pela janela. E na terceira temporada também tem um plano sequência, que é aquela cena da festa de aniversário de casamento do Uric e da Catarina. Então tem um plano sequência por temporada e é uma linguagem que aparentemente então, né, o diretor adora. E agora esse fato é um oferecimento aos fãs alemães de Dark. Eles contaram no site Reddit que os jornais que aparecem na série contam mais do que aparentam contar. Por exemplo, na matéria de 1953, que fala sobre a prisão do Uric, diz assim a manchete: este homem é um assassino de crianças? E abaixo tá escrito: este homem é suspeito de ter raptado Elde Doppler. No corpo do texto, não tem um texto só pra preencher ali não, é um texto real. O jornal usou vários trechos de livros do escritor Franz Kafka, como A Metamorfose, O Processo, Um Artista da Fome e Na Colônia Penal. E esses livros, se você for ver, tem tudo a ver com as histórias que estão sendo contadas ali naquele momento, principalmente sobre a prisão errônea do Uric. Em outro artigo ali do jornal que mostra o desaparecimento do Mikkel, é possível ver um texto à esquerda em que fala sobre a morte de um idoso em um acidente de carro, e pode ser a morte do Elde Doppler. E já que a série se passa em diferentes períodos de tempo, a gente vê os diferentes períodos de tempo dos personagens também. Eles crianças, eles mais velhos, eles adultos. E é muito impressionante essa produção de elenco. Durante a série toda eu fiquei impressionada. E tem muita gente que acha que são os mesmos atores, só que com maquiagem. E não! Os atores são diferentes. Rolou toda uma produção de elenco incrível, porque todos os atores são diferentes, interpretando cada versão dos personagens. Pra mostrar o trabalho incrível de casting da série, a página do Facebook chamada Sick Mundos fez uma montagem muito legal com os personagens no passado e no futuro pra mostrar a semelhança entre eles. Será que eles têm uma máquina do tempo pra conseguir usar essas pessoas? Mas ó, numa entrevista, a Ian Tefrisse falou sobre o desafio de ter conseguido atores para esses papéis. Nós temos 3 grupos de idades diferentes e uma vez que você encontra um ator para um personagem, tudo tem que girar em torno das características dele. Às vezes pode nem haver tanta diferença entre as idades, mas aí que a magia da maquiagem começa. Se Angel Winkler, que faz a Inês mais velha, tem uma pinta, a pinta não pode faltar nas outras duas, ela disse. Mas as semelhanças entre as versões não ficam só na parte física, tem também os jeitos, as expressões, as manias, e isso tudo ajuda a construir a personalidade dos personagens e fazer a gente identificar. Então, por exemplo, o Jonas, que é o personagem principal, ele tem uma mania de cheirar o leite antes de tomar, porque na casa onde ele mora tem um problema de energia e as coisas acabam estragando. E aí, quando a gente vê a versão mais velha dele, ele também cheira o leite. E a Marta, no mundo 2, que é quem explora a viagem no tempo, também faz a mesma coisa, cheira o leite antes de tomar. Outros detalhes como cicatrizes e marcas também são importantes. A Iana tem os fios brancos do cabelo, a Silja tem a cicatriz no rosto, a Cláudia tem a heterocromia, que faz com que os olhos dela sejam diferentes um do outro. E além das frases, tem várias frases que são repetidas dos personagens, como por exemplo a frase da Cláudia, que ela fala: o mundo não merece você. Tem inclusive aquele momento, aquela cena da apresentação dos Nielsen no plano sequência, no primeiro episódio da primeira temporada, que tá rolando toda uma tensão entre os irmãos, e aí a Marta pergunta pra Caterina, brincando: você tem certeza que ele não é adotado? Falando sobre Mikkel. E olha só, o Mikkel foi adotado pela Inês. Quando ele vai lá, volta no tempo, ele é adotado por ela. Então rola esse pequeno easter egg aí que a gente nem imagina naquela altura da série. Tem muito mais detalhes, né, que dá pra identificar. Se você tiver mais alguns aí, além dos que eu falei, que tem vários, comenta aí também. Outros easter eggs estão nas roupas. Por exemplo, quando a gente vê a versão mais nova do Uric, adolescente, lá nos anos 80, ele tá vestindo uma jaqueta escrito No Future. No Future pode ser da música God Bless the Queen do Sex Pistols, que bombava ali nos anos 80, então faz sentido, mas tem tudo a ver com o destino do Uric. Depois a gente vê quando ele fica mais velho que ele vai preso injustamente, que ele fica na prisão, que ele vai pra aquele hospital psiquiátrico, a Catarina tenta salvar ele, não consegue, e lá ele fica. Então esse No Future, que a gente vê na jaqueta dele quando era mais novo, é um easter egg do destino do Uric. Também rola um easter egg no moletom amarelinho que o Mads usa naquela foto, aquela foto que a gente vê o tempo todo do Mads com o Uric
adolescente. Ele usa um moletom amarelinho que tem uma frase em alemão. E essa frase é um slogan do movimento antinuclear dos anos 80 na Alemanha, que é: energia nuclear? Não, obrigado. Olha que demais. Vamos falar de mais easter egg que eu amo. O nome do Noah, de verdade, é Hanno Tauber. Se você vê Hanno, é o nome Noah embaralhado, né? São as mesmas letras, os dois nomes, Noah e Hanno. E Tauber, que é o sobrenome dele, significa pessoa surda. E ele depois, a gente descobre que o Noah se casa com a Elizabeth, que é surda. Então pode ter uma referência aí com isso daí. Sem contar que Noah é o responsável por usar os meninos como cobaia naquela máquina do tempo. E os meninos acabam tendo um acidente no meio do caminho e eles têm o tímpano estourado. Então também pode ter a ver com essa palavra. E o Torben Voller, hein? Ele é muito misterioso. Ele aparece ali, ele é policial, na delegacia, sempre aparece com o olho tampado e a gente fica o tempo todo pensando: o que será que aconteceu com esse olho? E a gente passa as 3 temporadas teorizando. Os fãs teorizaram várias coisas sobre o que aconteceu com o olho do Torben. No final da 3ª temporada, Torben finalmente é perguntado sobre o que aconteceu com o olho dele. E quando ele vai responder, ele é interrompido e não responde. Socorro! Mas essa foi uma zoeirinha dos criadores da série. Foi pra zoar com a nossa cara mesmo, pra mostrar que não fazia diferença nenhuma na história esse olho dele, que não tinha nada por trás disso. O que acontece é que o Leopold Hornung, que é o ator que interpreta o Torben, teve um acidente antes das gravações e machucou o olho. Então eles aproveitaram esse acidente que aconteceu na vida real e incorporaram no personagem dele na série. Por isso que ele tem um olho tampado. E aí, na versão do Torben no mundo alternativa, ele perdeu o braço e não o olho. A possibilidade de um segundo mundo existir em Dark foi apresentada pra gente no final da 2ª temporada, quando a Marta do mundo alternativo aparece pro Jonas. E desde então, os fãs começaram a sacar que já tinha uma pista de que isso acontecia em Dark, por causa da abertura de Dark, aquela abertura icônica que tem a música Goodbye de fundo. A gente vê as imagens espelhadas. E aparentemente, quando a gente assiste a 1ª temporada, a 2ª e tal, isso parece só representação dos 2 tempos. Só que a série tem muito mais do que 2 tempos, né, na verdade. O que aquela abertura representa é um outro mundo, onde tudo acontece paralelamente. Tava na nossa cara esse tempo todo. Eu não sei vocês, mas lá pro final da 3ª temporada eu já estava habituada a chamar o mundo do Jonas, que é o mundo que a gente foi primeiro apresentado como mundo 1, o mundo paralelo da Marta como mundo 2, e aí, como se não bastasse, vem a Cláudia com um 3º mundo, que na verdade não era um 3º mundo, porque era o mundo de origem. E aí eu comecei a chamar esse mundo de mundo 0. Então, tô falando isso por quê? Porque chegou a hora de explicar o episódio final de Dark. No mundo 0, o mundo de origem, o relojoeiro HG, ou HG, ou em alemão, Tannhaus, perde o filho Marek, e a nora Sonja, e a neta, pasme, Charlotte, em um acidente trágico de carro. E tudo acontece porque Tannhaus e Marek têm uma discussão sobre o futuro da relojoaria e não conseguem se resolver. E aí o cara decide que não quer ficar mais nenhum dia na casa do pai dele e vaza com a família dele, mesmo caindo o mundo com uma mega chuva. Olha aí a chuva de novo. E aí todos morrem no acidente. E aí depois da tragédia, o Tannhaus busca as pesquisas dos seus antepassados sobre viagem no tempo e fica obcecado nisso porque pretende trazer o filho de volta dos mortos de algum jeito. Até que ele constrói uma máquina do tempo dentro do bunker que acaba pertencendo aos Doppler no mundo 1 e 2. Ao mesmo tempo que ele aciona a máquina do tempo, acontece o acidente nuclear que foi citado nos mundos 1 e 2, mas esse que acontece é o original. Esse acidente potencializa a máquina do tempo, mas em vez dele voltar no tempo, ele acaba criando 2 realidades paralelas, o mundo 1 e o mundo 2. Nessas realidades alternativas, o Tannhaus não tem o Marek, e cada um tem o que a Cláudia definiu como um grande nó que une todas as famílias. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Lembrando que esse nó começa com a união do Jonas do mundo 1 com a Marta do mundo alternativo 2. E aí, juntos, eles têm um filho sem nome, que se relaciona com a Agnes nos 2 mundos, e aí começa aquela árvore genealógica maluca e confusa. Mas o que a Cláudia aprende nessas viagens do tempo é que algumas pessoas não são completamente dependentes do nó para existir. Ou seja, ela cria essa teoria de que essas pessoas são pertencentes ao mundo 0, o mundo original. De alguma maneira que a série não mostra, a Cláudia descobre que existe esse mundo 0 e a origem de tudo estaria na dor do Tannhaus.
Que loucura. Então ela conta essa descoberta pro Adam, que já tinha acabado com a parceria com ela, mas volta a acreditar na Cláudia porque o que ele quer é quebrar o ciclo. E aí eles começam a quebrar o ciclo no momento em que eles mandam o Jonas do mundo 1 e a Marta do mundo 2 pro mundo 0, com o intuito de impedir a morte do Marek e, consequentemente, impedir a criação da máquina do tempo. E aí a gente entende ao longo da terceira temporada que o Jonas acabou pertencendo a duas realidades. A do mundo 1, em que ele vira o Adam, e a do mundo 2, em que ele tem um filho com a Marta e morre. Então o que o Adam e a Cláudia fazem é criar uma terceira realidade onde o Jonas impede a Marta de virar a Eva e juntos eles vão pro mundo 0 pra impedir o Marek de morrer e impedir a construção da máquina do tempo. E os dois juntos viajam pro mundo 0 pra salvar Marek e a sua família. E aí no caminho pro mundo 0 eles ficam presos nas suas próprias realidades e se veem um ao outro quando eram crianças. Mas se aquilo tá acontecendo pela primeira vez, como é que eles lembram um do outro? Fica essa coisa aí estranha no ar, alguém entendeu? Isso pode aí ser uma adição pra explicar essa conexão sobrenatural da Marta e do Jonas, ou então uma falha na Matrix. Uma falha do roteiro mesmo. Não sei, vocês sabem? E aí, continuando, ao chegar no mundo 0, eles percebem que pra salvar o Marek, eles precisam se sacrificar. Porque todos que fazem parte do nó vão deixar de existir, inclusive eles que deram origem a esse nó. E é isso que realmente acontece. A gente vê eles deixando de existir naquele momento bem Vingadores que eu já tinha falado aqui também. E aí, depois de toda essa saga, a série mostra os personagens que não tiveram origem no ciclo juntos reunidos. E aí rola aquela brincadeira em relação à gravidez da Hannah. Será que com o nascimento de um novo Jonas começa um novo ciclo? Ou será que ela só gosta desse nome Jonas? Só veio esse nome Jonas assim meio do nada na cabeça dela? O que vocês acham? Eu gostei bastante desse final, devo dizer, e achei impactante como terminou, ela falando o nome Jonas. O que vocês acham? Me conta aí, vocês têm alguma teoria dessa cena final? O que vocês acharam de Dark? Me contem aí nos comentários, vamos conversar. Dá um like se você curtiu esse vídeo, compartilha pra todo mundo que curtiu Dark e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É nóis, tamo junto!